Oi de novo. Voltamos para a segunda aula do dia, que é a aula de gramática. Hoje, atividade no livro de gramática, um assunto novo, bem divertido, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 134, que hoje a gente vai estudar mais alguns sinais de pontuação. Lembra que a gente estudou sobre o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, ponto final, não foi mesmo? Então, hoje, é sinais de pontuação 2, tá bom? Então, hoje a gente vai ver mais 3 sinaizinhos de pontuação que fazem muito a diferença na hora da nossa leitura e da nossa escrita. Vocês sabiam que muita gente passa a informação de maneira errada porque esquece uma vírgula, um ponto? Pois é, exatamente. Os sinais de pontuação fazem muita diferença. Pois é, então vamos lá conhecer hoje a função de 3 sinais. Ana, que sinais são esses? A nossa amiga, a queridíssima, que a Pro ama, a vírgula. Certo? Vamos escrever aqui o nome dela, bem bonito. Vírgula. Vírgula, nossa amiguinha vírgula tem acento no vi, de vírgula. Então, a sílaba forte é o vi, não é mesmo? Aqui agora nós temos os amados 2 pontos, 2 pontos. Este é o nome deste sinalzinho aqui. Para 2 pontos, então pode ser um na frente do outro. É um em cima do outro, tá bom? Do jeitinho que tá aqui, tá certo? E temos aqui o nosso queridinho, o travessão. Pois é, travessão. Certo? Então, hoje na nossa aula a gente vai aprender ou relembrar, que eu sei que tem muita gente que já sabe, estes sinais de pontuação, a função de cada um, tá bom? Então vamos lá. A Pro não falou que estes sinais fazem muita diferença na hora da nossa leitura e da nossa escrita? Quer ver um exemplo? O livro de vocês, na página 134, traz um exemplo. Leia. A professora explica: para uma boa alimentação é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Alguns alimentos saudáveis são estes: leites, fruta, verduras, peixe. O pão é um alimento que engorda. Um dos alunos interrompe a explicação e diz: isso está errado, professor, o pão não engorda. Quem come o pão é quem engorda. Ai, cansei. Vocês entenderam alguma coisa desse texto que a Pro leu? A Pro não entendeu, a Pro só cansou, porque a leitura corrida, não teve nenhuma pausa para a Pro respirar e voltar à leitura. Pois é. Mas vamos lá. Nesse texto que a Pro acabou de ler, que a Pro até cansou, estão faltando palavras, frases ou sinais de pontuação. Temos aqui várias palavras, temos várias frases também, né? Está faltando o quê? Sinais de pontuação. Vamos marcar o X aqui. Não tem nenhum sinal de pontuação, nenhumzinho, para Pro respirar. Agora, olha o número 2. Leia novamente o texto, escrito de outra forma. Olha, a gente já percebe aí, antes mesmo de ler, que já tem uns pontinhos azuis aí dentro do texto, não é mesmo? Que já surgiram sinaizinhos. Então, vamos lá ler agora de forma correta.
Olha só a diferença, tá bom? A professora explica. Para uma boa alimentação, é importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Alguns alimentos saudáveis são estes: leite, frutas, verduras, peixe. O pão é um alimento que engorda. Um dos alunos interrompe a explicação e diz: Isso está errado, professora. O pão não engorda. Quem come o pão é que engorda. Olha a diferença da entonação da nossa leitura, não é mesmo? Quando a Pro leu a primeira vez, foi muito corrido, a gente não entendeu o que era a fala do aluno, o que era a fala da Pro, o que era a fala de um possível narrador, não foi mesmo? Então, com os sinais de pontuação nos lugares corretos e adequados, olha como ficou legível o texto, uma coisa legal da gente escutar, ó, a gente entende, não é mesmo? Então, essa é a função dos pontos, dos sinais de pontuação, certo? Dar sentido, um sentido mais nítido a uma frase, a um texto, tá certo? Então, vamos lá. Vocês agora irão responder, na opinião de vocês. O que esse texto tem de diferente em relação ao primeiro, gente? Escrevam aí o que é que vocês acham que esse texto tem de diferente. A Pro já explicou, né? Tem o que de diferente, ó? Os sinais de pontuação, isso mesmo. Virando a página, nós temos: leia novamente o texto do exercício anterior e observe os sinais destacados. Depois, copie nos quadrinhos abaixo, sem repetir. Então, vamos lá. A gente tem aí 5 quadrinhos e a gente vai voltar para o texto, tá certo? E vai observar quais são os sinais que a gente tem. A professora explica. Tem um sinalzinho aí. Qual é? Um sinal de 2 pontos. Para uma boa alimentação, antes da palavra para e depois da palavra alimentação, tem 2 sinais, ó. No início a gente tem um travessão e depois de alimentação a gente tem uma vírgula. Aí ela continua. É importante que os alimentos sejam variados e nutritivos. Após a palavra nutritivos, a gente tem um ponto final. Alguns alimentos saudáveis são estes. Aí nós temos 2 pontos. Aí ela agora vai citar quais são esses alimentos. Leite, vírgula, frutas, vírgula, verduras, vírgula, peixe e 3 pontinhos que é a reticências, mas ele não está destacado, tá bom? Por que para não estar destacado? Porque a gente ainda não vai estudar a função dele, tá certo? Mas a gente logo vai aprender, tá bom? Quer dizer que uma frase está para terminar, tá certo? Vamos lá. O pão é um alimento que engorda. Um dos alunos interrompe a explicação e diz, ó, temos aí 2 pontos. Aí nós temos o travessão antes da fala do menino. Isso está errado, vírgula. Professora, vírgula. Ó, antes dele falar o professora, ele usou uma vírgula antes do sujeito. Ó, isso está errado, professora. Tá certo? O pão não engorda. Ponto. Quem come o pão é quem engorda. Ponto de exclamação. Então ele exclamou, ó, quem come o pão é quem engorda. Pois é. Então, aí, a partir dessa leitura que a Pro fez detalhada, falando dos pontinhos, dá pra gente perceber a função de cada um, não é mesmo? Então, os 2 pontos foi usado aí no texto para dizer o quê? Que alguém ia falar. Ó, a professora explica 2 pontos. O que ela explica? Aí logo abaixo vem a fala dela com a explicação. Antes da fala dela vem um sinal, que é o sinal, esse compridinho aí, ó, que é o sinal de travessão, ou seja, ele indica quando alguém vai falar, ele indica a fala de alguém, tá certo? Ele sempre vem antes da fala do personagem, tá bom? Aí nós temos as vírgulas, várias vírgulas. Elas
Qual é a função da vírgula, gente, no texto? Dar uma pequena pausa para que o leitor tenha a entonação correta e também possa respirar e não ficar tão cansada como a Pro ficou. Isso acontece também com os pontos, só que a pausa do pontinho é um pouco maior que a pausa da vírgula, tá bom? E, por último, o ponto de exclamação, que a Pro já falou, né? Que, ó, exclamou alguma coisa, ele falou com toda a vontade, não é mesmo? Vamos lá. Então, vamos escrever agora os pontinhos que a gente tem. Nós temos os 2 pontos. Temos o que mais? O travessão. A vírgula. Ah, esqueci, Pro. Lembra aí pra Pro? O ponto final e o ponto de exclamação. Esses são os pontinhos usados no texto, tá bom? Agora vamos lá, que a Pro já falou, não é mesmo? A função de cada um. Vamos lá. Agora marque as respostas adequadas. Letra A. O sinal 2 pontos, ele é usado para indicar que alguém vai falar ou para fazer uma enumeração. A gente já viu que ele foi usado para indicar que alguém vai falar, não é mesmo? Então, vamos marcar. Mas ele foi usado em outra situação também no texto. Vamos observar? Diz assim, ó, na explicação da Pro. Alguns alimentos saudáveis são estes, 2 pontos. E aí, quando ela fala isso, ela começa a citar quais são esses alimentos saudáveis. É tipo, a Pro vai dar um exemplo. Fui na feira e comprei. Ó, parei, comprei. Então, usei os 2 pontos agora. Comprei o quê, Pro? Comprei maçã, banana, laranja, pera, abacaxi. Então, a Pro usou os 2 pontos para enumerar, para citar o que a Pro comprou. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Pro do menino aqui, ó. Ela usou para explicar quais são os alimentos nutritivos. Então, usamos para fazer uma enumeração? Usamos, então vamos marcar. A letra B é o sinal travessão. Ele é usado antes da fala de alguém ou depois da fala de alguém? A Pro explicou o que? Que ele vem sempre antes da fala de alguém. Então, vamos marcar, ó. Antes, tá bom? Não depois, antes. E a nossa querida amiguinha vírgula, o sinal da vírgula é usado para indicar o quê? Uma pequena pausa ou o final da frase. Final, a gente lembra de ponto final. A vírgula, ela indica uma pequena pausa. Então, a gente vai marcar, ó, o primeiro quadradinho. Pequena pausa. Agora aí, tem a explicação, que a Pro já explicou, mas a Pro agora vai ler com vocês na íntegra aqui no livro. Só a vírgula, ó, ela tá falando, só a vírgula indica uma pequena pausa. Por exemplo, alguns alimentos saudáveis são estes: leite, vírgula, frutas, vírgula, verduras, vírgula, peixe. Agora vamos para os 2 pontos. Indicamos que alguém vai falar. Olha aí o exemplo. A professora explica. Ó, os 2 pontos, 2 pontos. E aí ela fala, tem toda a explicação da Pro. E esse aqui é o travessão. Quando a gente fala travessão, a gente lembra fortão, né? O travessão. Ele diz, ó, sou o travessão. Sou usado antes da fala de alguém. Olha que a Pro explicou antes. Vamos lá, meus amores. No número 1, tá pedindo pra gente ler e escrever os nomes dos sinais de pontuação destacados, tá bom? Veja o exemplo. Aí ele destacou, ó, se a gente observar, ele destacou, a professora perguntou, destacou os 2 pontos e escreveu do lado. A gente já tem os pontinhos destacados e a gente só vai escrever os nomes, tá bom? Qual é o nome desse pontinho que fica um em cima do outro, que a Pro falou? 2... Ó, 2, e a gente vai usar o hífen, tá bom? Tracinho, que é o hífen. Pontos, tá certo? Ó, 2 pontos. Pronto.
Agora a nossa amiguinha, todo mundo conhece, é a vírgula. Tá faltando alguma coisa de vírgula? Sim, para o acento. E por último, nosso amigo travessão, ó. Travessão com 2 S, tá bom? Com 2 C, ó, travessão, tá certo? Terminamos aí o número 1, muito fácil. Essas atividades estão muito fáceis. Agora responda. Ó, se a gente observar, tem um travessão, tem um senhor travessão antes da pergunta. Você sabe quanto é 1 menos 1? Fez uma pergunta pra gente. A gente tem que responder, porque a gente é inteligente. Nós somos inteligentes. Então, vamos responder pra ele. A gente sabe sim quanto é 1 menos 1. Quanto é, gente? Eu tinha 1, tirei 1, fiquei com 0. Agora, como é que a gente vai responder pra mostrar pra ele que nós somos inteligentes? Ele usou o travessão, ó, pra nos fazer essa pergunta. A gente também vai responder com o nosso amigo travessão. A gente vai colocar o travessão, ó, abaixo do travessão dele, tá certo? Bem bonito. E vai escrever, ó, a nossa resposta. É 0. A gente vai botar o quê? Pontinho. E vai continuar, ó. Pois, vírgula, 1 menos 1 é igual a 0. Ponto final. Para a frase não sair o quê? Correndo. Então, ó, a gente respondeu de maneira, ó, inteligente. Usamos o travessão para representar a nossa fala. Muito bem. Então, se ele usou um travessão para fazer pergunta, a gente também usou o travessão para darmos a resposta, ó, para indicar que é a nossa fala, a nossa resposta. Leia número 2. Leia e pinte os quadrinhos de acordo com o código. Depois circule a vírgula. Aí nós temos, ó, azul para texto com endereço. A prova não tem verde, mas a prova vai fazer de preto, tá certo? E verde para texto com data. Na primeira carta aí a gente tem para a Júlia, Rua dos Ipês, número 36. Aqui a gente tem, ó, um endereço e tem um número. A gente vai pintar de que cor, gente? De azul. Vamos pintar o quadradinho embaixo, ó, de azul, tá bom? Ó, azul. Agora a gente vai circular a vírgula, tá certo? Pode circular com lápis de escrever mesmo. Pronto. Agora, do ladinho a gente tem São Paulo, vírgula, 17 de agosto de 2011. Amigo Bruno. Aí ele vai começar a escrever a carta. Então, a gente vai pintar aí. Ele é um texto com endereço ou é um texto com data? Ó, tem, ó, 17 de agosto. Então, é data. Então, peguem o verde, tá certo? O verde. A prova vai pintar de preto porque a prova não tem verde. Ó, vai pintar de verde, tá certo? Pronto, vai deixar um lembretezinho aqui, ó, pra vocês não esquecerem. Verde, tá bom? Agora, assim, falta o quê? Circular a vírgula, ó, de lápis de escrever. Agora, embaixo, a gente tem Recife, vírgula, 4 de fevereiro de 2011. Querido diário, hoje foi um dia muito especial. Então, esse texto aí tem endereço ou tem data? Tem data. Então, de verde também, ó. Pinta de verde o quadrinho. Vou deixar outro lembretezinho aqui para vocês não esquecerem. Verde. E vamos circular a vírgula. Por último, nós temos animais e animais. Animais e animais. Novo endereço para melhor atender você. Rua Central, vírgula, 204. Agora, a gente vai pintar o quê? Aí tem o endereço ou tem data? É endereço, então é azul. Vamos pintar de azul quadrinho, ó.
O quadrinho da Rua dos Animais e Animais. É uma loja, que legal, né? Animais e Animais. Diferente. Vamos circular a vírgula. Ok. Virando a página, tem. Nesses textos, a vírgula foi usada para separar o nome do lugar nas datas, ó, quando tem, ó, 17 de agosto, 4 de agosto. Então, foi usada para separar as datas? Sim, então vamos marcar um X, ó. Olha a vírgula aqui e aqui. Agora, tem para fazer enumerações, não, que a gente não fez citação, né, de coisas que a gente comprou, que a gente ganhou, não. E para separar o nome da rua do número nos endereços, ó, nome da rua do número. Nome da rua do número. Então, vamos marcar também o último quadrinho. Marcamos o primeiro e o último, tá bom? Agora, o número 3 é uma questão pessoal. Vocês irão escrever, ó, o endereço abaixo e tá pedindo para vocês prestarem atenção no emprego da vírgula. A letra A tá pedindo o seu endereço, então vocês irão escrever o nome do endereço de vocês, tá certo? E na letra B, ó, letra B, para não vai colocar aqui em cima, tá certo? A gente vai escrever o endereço da escola. Minha escola fica onde? Vamos continuar. Tá pedindo pra gente continuar a escrita, ó. Então, vamos lá. Na rua Otávio Mangabeira, ó, vírgulazinha depois de Mangabeira, 111, vírgula, centro de Conceição do Coité. Pontinho. Então, escrever, opa, Conceição, a vírgula, ó, a cedilha pró. Então, ó, escrevemos na rua Otávio Mangabeira, certo? Número 111, Centro de Conceição do Coité, tá bom? Agora, vocês irão ler e circular as vírgulas nos chamamentos, tá certo? Vocês vão observar os balõezinhos, ó, e vão circular todas as vírgulas que vocês encontrarem. Vamos lá? Vitor, Vitor, venha ver que lindo gatinho. Vocês irão procurar as vírgulas e circular. Sorveteiro, sorveteiro, um picolé, por favor. Circulem aí nos chamamentos, tá certo? Agora tem, moço, moço, quanto custa essa bola? Ó, e tem por último, táxi, táxi, pare! Vocês irão procurar as vírgulas e circular, combinado? Virando a página, nós temos, use os sinais de pontuação adequados. Veja o código. Então, a gente tem dois códigos. Código do triângulo amarelo para os 2 pontos e do quadrado azul para a vírgula. Então, vocês irão observar aí, ó, no primeiro exemplo. Estes frutos são ricos em vitamina C. Então, já temos um código aí, ó, o amarelo. Então, vai ser o quê? 2 pontos. Aí tem o kiwi, vírgula, o limão, vírgula, a acerola, vírgula, a laranja, ponto. Então, onde tiver os quadradinhos azuis, vocês irão colocar vírgulas, tá bom? No segundo exemplo diz, os dias da semana são, tem, ó, o triângulozinho amarelo, vocês irão colocar os 2 pontos, ó, vocês irão só, já tem o triângulozinho, vocês irão apenas escrever dentro, ó, 2 pontos, tá bom? E onde tiver o quadrinho azul, vocês irão apenas colocar a vírgula, combinado?
Então, vamos lá. E tem domingo, vírgula, segunda-feira, vírgula, terça-feira, vírgula, quarta-feira, vírgula, quinta-feira, vírgula, sexta-feira e sábado. O último diz assim: eis alguns animais ameaçados de extinção. Ó, 2 pontos. A ararinha azul, vírgula. O mico-leão dourado, vírgula. A anta, vírgula. E o tamanduá bandeira. Então, terminamos aí? Ok. No número 6, tá pedindo pra gente colocar os 2 pontos e o travessão onde for necessário, tá bom? Então, a gente tem aí um textinho. Vamos ler? Ó, diz assim. Na escola, a professora pergunta. Já tem os 2 pontos, tá bom? Já tem aqui, ó, 2 pontinhos. Então, vai indicar o quê? A fala da Pro, né? Joãozinho, quantos são 2 mais 4? Não sei, professora. São 6, Joãozinho, são 6. Nossa! Ontem a senhora disse que 6 eram 3 mais 3. Olha que Joãozinho, ele ainda não entendeu, gente, que pra gente chegar a um determinado número, a um determinado resultado, a gente pode encontrar diversas formas, não é mesmo? Diversas adições, a gente consegue um número, não é? Ele não entendeu essa parte, então, ó, tadinho do Joãozinho. Então, mas vamos lá. Observem, ele usou, ó, a resposta dele foi tão sentimental que ele usou, ó, 3 exclamações. Legal, né? Mas vamos lá. Ó, a gente vai colocar o travessão onde for necessário, porque os 2 pontos já foi utilizado aqui, tá certo? Então, vamos lá. Na escola, a professora pergunta, se aqui teve os 2 pontos, quer dizer que a próxima frase, ó, ela pergunta o quê? Quantos são 2 mais 4? Então, vamos colocar o travessão, ó, aqui, porque indicou que é a fala da Pro. Quem foi esse que respondeu? Não sei, professora. Foi Joãozinho. Então, essa daqui é uma fala de Joãozinho. Então, vamos colocar, ó, travessão também em Joãozinho. São 6, Joãozinho. São 6. Quem foi que respondeu isso? Eu já não estava aguentando. E Joãozinho não sabia. Foi a Pro. Então, vamos colocar aqui também, ó, travessão. Opa! Para consertar esse travessão, ficou torto. Aí, então, ó, o travessão para indicar a fala da Pro. E agora, quem foi que respondeu? Nossa! Ontem a senhora disse que 6 eram 3 mais 3, ó. Então, a fala de Joãozinho também, ó, um travessão. Então, ficou assim o texto, tá certo? Ó, usamos 4 travessões, tá bom? Agora, tá pedindo pra gente completar os textos, reescrevendo as frases dos balões. Olha aí. O tênis falou para o pé, mas que chulé! A gente vai reescrever o que tá dentro do balãozinho. Só que o balãozinho já indica a fala. E a gente não vai desenhar o balão, a gente só vai escrever o que tá dentro. Então, pra gente identificar que isso aí é uma fala, a gente vai usar o quê? O nosso amigo travessão. Então, vamos lá? Na primeira frase aí, ó. O que foi que o tênis respondeu pro pé? Mas que chulé, ó. Vamos usar o travessão e vamos escrever, ó. Mas que chulé. Acento no é. E ele usou, ó, o ponto de exclamação, porque tava com muito chulé. Agora embaixo tem: ainda bem que te encontrei, olha que fofinho. O beija-flor disse para a flor, olha que fofinho. Então, como é que a gente vai usar? Vamos colocar o travessão, tá bom? Vamos lá. Ele disse o quê? Ainda bem que fofinho, ó. Ainda bem que te encontrei.
Ele usou o que para finalizar a frase? O ponto de exclamação também. Agora, o cão combinou com o gato. O que foi que o cão combinou com o gato? Imagina esse combinado, ó. Vamos ser muito amigos. Vamos lá, ó. Pra ver colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Usar o travessão. Vamos escrever. Vamos ser muito amigos. Ponto de exclamação também. O netinho convidou o vovô. Vovô, vamos jogar bola? Então, a gente vai transformar usando o travessão, ó. Vovô, vírgula, porque é um chamativo. Vamos jogar bola e o ponto de interrogação, porque é uma pergunta, tá bom? Então, meus amores, acabaram as nossas atividades, acabou a nossa aula, certo? Essas foram as atividades de hoje, espero que tenham gostado, que tenham se divertido também e, o mais importante, que tenham aprendido, tá certo? E a Pro deseja a todos, ó, um bom final de semana, bom descanso, se divirtam bastante em casa, né, com a família e até segunda-feira com a nossa aula, tá certo? Então, ó, um grande beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até semana que vem.